Ao visitar as salas de museus com armaduras de cavaleiros, frequentemente surge uma estranha e desconfortável sensação de incongruência, que é difícil de ignorar. Durante décadas, a cultura popular tem promovido a imagem do guerreiro nobre, revestido de aço, herói de torneios e longas campanhas. No entanto, se descartarmos as decorações românticas e analisarmos esses artefatos sob a perspectiva de um engenheiro ou biólogo, a imagem familiar do mundo começa a se desmoronar rapidamente. A cronologia oficial, nesse contexto, assemelha-se a uma casa de cartas, prestes a desmoronar com uma única pergunta incômoda sobre a viabilidade física de utilizar tais produtos. Existe a possibilidade de que a sociedade tenha se tornado vítima de um grande equívoco, confundindo complexas construções técnicas com trabalhos artesanais de ancestrais de baixa estatura. Pesquisas mostram que um ser humano com anatomia moderna normal é fisicamente incapaz de se acomodar dentro de 80% das armaduras do século XV que sobreviveram. E a razão não está apenas na altura, como muitos historiadores gostam de apontar, atribuindo tudo a uma má nutrição ou aceleração do crescimento. Uma análise atenta dos célebres conjuntos milaneses e germânicos da época de Maximiliano revela um detalhe surpreendente: a cintura incrivelmente estreita. A circunferência desses corsés de aço frequentemente varia entre 40 e 50 centímetros. A ciência oficial explica isso como uma moda específica que supostamente até mesmo os severos mercenários seguiam, arriscando suas vidas diariamente nos campos de batalha. É difícil imaginar que um lutador profissional, cuja resistência depende diretamente do volume dos pulmões, se encerraria voluntariamente em um dispositivo que não permite nem mesmo uma respiração profunda. Basta medir 50 centímetros e comparar essa medida com o corpo humano para perceber que isso representa um nível extremo de exaustão ou uma deformação severa das costelas, e não de um atleta capaz de utilizar efetivamente armas pesadas. Mesmo um homem moderno e magro teria a largura dos ossos pélvicos e o volume do tórax, levando em conta todos os órgãos internos, que simplesmente não permitiriam a entrada em um tal invólucro metálico. Se supusermos que dentro dessas armaduras realmente existissem seres biológicos, sua estrutura deveria ser radicalmente diferente da que conhecemos. No ponto de transição do tórax para a pelve, o corpo humano possui tecidos moles e costelas flutuantes. No entanto, nas construções das armaduras, a caixa torácica parece se estender para baixo, formando uma estrutura rígida em forma de barril, ou se estreita de forma tão acentuada que não deixa espaço físico para órgãos vitais, como o estômago ou os intestinos. Historiadores insistem na estilização artística e na habilidade dos metalúrgicos, mas a armadura é, acima de tudo, uma proteção funcional, onde qualquer espaço vazio se torna uma vulnerabilidade, e a falta de espaço interno se transforma em um desconforto intolerável em situações de combate real. Os mestres da época, de acordo com as datagens, possuíam um nível extraordinário de processamento de materiais, criando articulações que hoje seriam extremamente difíceis de reproduzir sem máquinas de controle numérico. É absurdo pensar que, com tais possibilidades tecnológicas, eles não poderiam fabricar um produto anatomicamente correto. O problema se agrava ao estudarmos o comprimento dos membros e a disposição das articulações. Medidas detalhadas mostram que muitos dos exemplares têm uma proporção entre o comprimento da coxa e da perna, e entre o ombro e o antebraço, que não corresponde às proporções humanas da seção áurea, aplicáveis a pessoas de qualquer época. As articulações dos joelhos frequentemente estão posicionadas de tal forma que a perna de uma pessoa viva, ao se dobrar, inevitavelmente sofreria uma lesão grave ou seria esmagada por elementos de proteção. As dobras dos cotovelos sugerem ângulos de rotação que estão além da capacidade do nosso sistema articular. Essas conchas vazias não parecem roupas, mas sim estruturas para seres com uma biomecânica fundamentalmente diferente, ou até mesmo partes de mecanismos que funcionavam sem a participação de carne viva dentro.
Estudar armaduras de metal inevitavelmente nos leva a confrontar um beco sem saída fisiológico que a ciência oficial costuma atribuir a caprichos estéticos. No entanto, para qualquer um que esteja familiarizado com os fundamentos da sobrevivência humana, esses invólucros metálicos parecem um veredicto. Ao analisar cuidadosamente a estrutura dos chamados corsês de aço, fica evidente que sua geometria contradiz diretamente as necessidades básicas do organismo. Um contorno de cintura de 40 ou 50 centímetros não é apenas uma questão de moda, é uma limitação física que exclui o funcionamento normal do diafragma. Para um guerreiro profissional, cuja atividade envolve cargas extremas, a necessidade de oxigênio aumenta consideravelmente, exigindo uma amplitude completa de movimento da caixa torácica. Tentar realizar uma ação ativa em um aperto que não permite uma respiração profunda resultaria em perda de consciência em questão de minutos. Esse estado de desnutrição ou deformação severa do esqueleto é característico de quem usou cintas redutoras por anos, mas é absolutamente inviável para alguém capaz de manusear efetivamente armas pesadas. Além disso, ao comparar o volume interno de uma armadura com a anatomia de um homem adulto, surge a questão sobre a disposição dos órgãos vitais. A largura dos ossos pélvicos, a musculatura, o fígado, os rins e o baço exigem um espaço específico que simplesmente não existe nesses produtos. Em alguns modelos, a transição do tórax para a pelve é feita de forma tão abrupta que não há espaço físico para o intestino ou estômago. A caixa torácica nessas construções não termina onde deveria, de acordo com as leis biológicas, mas se transforma em uma estrutura rígida em forma de barril, como se ignorasse a presença dos tecidos moles da cavidade abdominal. Essas características construtivas levantam a hipótese de que os mestres estavam intencionalmente criando invólucros para seres com uma constituição corporal fundamentalmente diferente. A lógica da evolução militar dita que qualquer proteção deve aumentar a eficácia do combatente e não torná-lo impotente e restrito. Se a armadura é criada como uma ferramenta funcional, a falta de espaço para os órgãos e a impossibilidade de respirar indicam que o objeto interno não necessitava desses processos em nosso entendimento habitual. Vemos cápsulas rígidas, cujas proporções são ditadas pela necessidade técnica e não pelo conforto biológico do ser humano. Mesmo se aceitarmos a existência de uma casta de pessoas com corpos deformados desde a infância, isso não explica como elas mantinham a força física necessária para longas batalhas. Qualquer desvio da norma anatômica leva à diminuição da resistência e da força. Aqui, observamos o oposto. Uma armadura que deveria ser um obstáculo é considerada o auge do equipamento de combate. Essa monstruosa discrepância entre a forma do metal e as capacidades da carne viva nos leva a buscar outras explicações sobre o que realmente existia dentro dessas camadas de aço e como esses objetos funcionavam na realidade. A discrepância nas proporções da construção das armaduras medievais vai muito além dos problemas de respiração ou do volume da cintura. Ao analisar esses artefatos sob a perspectiva da biomecânica, torna-se evidente a violação de princípios fundamentais da estrutura do corpo humano. Existe o chamado princípio da proporção áurea, que define uma relação harmônica e funcional entre o comprimento dos ossos e a localização das articulações, a qual se mantém constante para nossa espécie ao longo de milênios. No entanto, as armaduras de aço expostas nas salas de museus revelam uma lógica de engenharia completamente diferente. Ao examinar detalhadamente as articulações, cotovelos e joelhos, encontramos um detalhe alarmante. Frequentemente, elas estão deslocadas em relação aos pontos onde se encontram as articulações naturais do ser humano. Se uma pessoa viva tentasse dobrar a perna usando uma dessas armaduras, a patela ficaria sob uma pressão imensa do aço, enquanto a canela não encontraria apoio para se mover. Em vez de proteger o membro, tal construção funcionaria como uma armadilha,
quebrando ossos a cada tentativa de movimento ativo. A geometria desses artefatos sugere a existência de um mecanismo de alavanca diferente, onde os pontos de flexão estão posicionados acima ou abaixo dos naturais, e a amplitude de rotação ultrapassa as capacidades de nossos ligamentos e tendões. Os elementos de proteção das mãos são especialmente estranhos. Em muitos dos exemplares preservados, a proporção entre o comprimento do húmero e do antebraço é tal que torna impossível usar o cotovelo humano como um eixo de rotação. O aço parece ditar sua vontade, impondo ao corpo trajetórias que causariam uma ruptura imediata dos tecidos moles. Isso não é um erro do ferreiro. Criar articulações tão complexas e articuladas exige precisão de joalheiro e compreensão da mecânica dos materiais. É difícil acreditar que mestres capazes de ajustar centenas de pequenas placas com precisão micrométrica poderiam cometer um erro tão grosseiro na anatomia básica de seu cliente. Tudo isso leva à reflexão de que a armadura foi criada não como roupa, mas como um esqueleto externo rígido, um exoesqueleto. Em tal sistema, o objeto interno poderia não ter um esqueleto próprio em nosso entendimento, ou suas articulações funcionavam de maneira diferente. Vemos uma estrutura destinada a transmitir força de algum mecanismo interno para alavancas externas, onde a anatomia humana seria apenas um obstáculo. Além disso, muitos pontos de fixação e encaixes internos parecem ter sido projetados para se conectar a componentes técnicos, e não para entrar em contato com a pele ou com o tecido sob a armadura. Quando olhamos para essas figuras vazias de aço, não vemos apenas a proteção de um guerreiro, mas uma solução técnica para o movimento de um objeto cuja biomecânica era mais eficiente que a nossa, mas que exigia uma fixação rígida. Não é apenas uma roupa desconfortável, mas uma parte funcional de um mecanismo, no qual o ser humano, com seus ossos frágeis e articulações moles, simplesmente não se encaixa. E se as questões mecânicas são intrigantes, os processos físicos que ocorrem dentro de um contorno tão fechado levam a discussão para o campo do impossível. Afinal, além do movimento, qualquer ser vivo necessita de troca de calor, que em um ambiente de cápsula de aço densa se transforma em uma armadilha mortal. Um contorno metálico fechado de armadura não cria apenas barreiras anatômicas, mas também obstáculos físicos intransponíveis, sobre os quais os visitantes de exposições raramente refletem. Estamos falando de termodinâmica, uma ciência que não pode ser enganada por enfeites decorativos ou referências à resistência dos antepassados. Qualquer esforço físico intenso, e ainda mais uma luta corpo a corpo feroz, inevitavelmente resulta na liberação de uma quantidade colossal de energia térmica. O corpo humano, nesses momentos, se transforma em um motor em funcionamento, emitindo até 1000 watts de calor. E esse calor precisa ir a algum lugar. Em condições em que o corpo está rigidamente envolto em aço, os mecanismos naturais de resfriamento, como a transpiração e a convecção, praticamente deixam de funcionar. O metal possui alta condutividade térmica, mas também atua como um escudo, refletindo a radiação infravermelha interna de volta para a pele. Segundo a versão oficial, sob a armadura, um acolchoado era sempre usado, uma espessa camada de proteção feita de camadas de linho ou lã. No entanto, do ponto de vista físico, essa combinação transforma o guerreiro em um termo inverso. O tecido denso funciona como um isolante térmico ideal, retendo o calor internamente. Em uma situação em que a temperatura do corpo ultrapassa os 41 graus, processos irreversíveis de destruição das proteínas no sangue começam a ocorrer. Um lutador profissional totalmente equipado sob o sol escaldante ou no calor da batalha correria o risco de sofrer um golpe de calor e perder a consciência em apenas 15 a 20 minutos de movimentos ativos. É curioso que, ao examinar muitas armaduras originais, sejam encontradas estranhas aberturas tecnológicas, que os historiadores frequentemente chamam de fixações para elementos decorativos ou uma versão primitiva de ventilação. No entanto, sua localização e configuração
se assemelham mais a portas para conectar sistemas de resfriamento forçado ou de circulação de líquidos. Sem uma dissipação ativa do excesso de energia, a existência dentro de tal casco hermético sob altas cargas é biologicamente impossível. Se essas eram unidades de combate, então ou não eram biológicas em nosso entendimento, ou possuíam um sistema externo de suporte à vida que não chegou até nós. Essa barreira térmica coloca em dúvida não apenas a possibilidade de batalhas prolongadas, mas também a própria lógica do uso de armaduras na forma como nos são apresentadas. A física dita suas regras. Ou a armadura era utilizada em um ambiente de temperaturas extremamente baixas, ou fazia parte de um sistema técnico mais complexo. Mas se os modelos adultos ainda podem ser justificados pelo espírito cavaleiresco, a existência de minúsculas armaduras para crianças leva a versão oficial a um beco sem saída, transformando a história em algo verdadeiramente sinistro. A existência de pequenas armaduras, que os historiadores apressadamente chamam de conjuntos infantis para príncipes, é uma das páginas mais desconfortáveis da crônica da metalurgia. À primeira vista, a ideia de treinar herdeiros ao trono desde tenra idade parece lógica, se não levarmos em conta a dura realidade da fisiologia do crescimento. Uma criança é um organismo em constante transformação. Ossos, articulações e tecidos moles mudam suas proporções a cada mês. Produzir uma armadura complexa, ajustada milimetricamente para uma criança de 5 anos, é um desperdício absurdo de recursos colossais, pois em 6 meses esse traje não será apenas pequeno, mas se tornará mortalmente perigoso devido à interrupção da circulação sanguínea. No entanto, o que choca não é apenas o fato de sua existência, mas as marcas de uso nesses artefatos. Em muitas das armaduras infantis e capacetes, encontramos amassados de armas de combate, lascas e danos característicos que não poderiam ser obtidos durante um duelo de treinamento no pátio do castelo. Essas são marcas de confrontos reais e ferozes. É ridículo pensar que os governantes do passado enviavam em massa seus filhos pequenos para o calor das batalhas, usando armaduras que custavam uma fortuna. O impasse biológico aqui é evidente. Se não são crianças, quem são? As proporções dessas pequenas armaduras muitas vezes repetem as mesmas peculiaridades das versões adultas. Articulações anormalmente estreitas e uma fixação específica do corpo. Surge a hipótese da existência de uma categoria separada de seres ou pilotos de baixa estatura, cuja anatomia foi originalmente adaptada para essas cascas de metal. Em um mundo onde cada centímetro de metal e cada hora de trabalho do artesão valiam ouro, a criação de arsenais inteiros de equipamentos de tamanho reduzido indica a formação de unidades inteiras compostas por esses indivíduos de baixa estatura, mas incrivelmente protegidos. Se considerarmos esses objetos não como brinquedos para a aristocracia, mas como equipamento de combate funcional para um tipo especial de executores, a imagem se torna ainda mais assustadora. Não são pessoas pequenas, mas componentes de combate padronizados. E a questão sobre sua origem está intrinsecamente ligada ao poder da indústria que os gerou. Afinal, para fornecer um exército com esses invólucros de alta tecnologia, era necessária uma base industrial, cujas marcas foram misteriosamente apagadas de nossa memória, deixando apenas vestígios fantasmagóricos de fábricas que operavam na era da Idade Média Profunda. Todas essas milhares de rebites idênticos e os contornos perfeitos das placas de metal nos levam à compreensão de que estamos lidando não com o martelo de um ferreiro, mas com a força da produção automatizada. As escalas do legado de aço preservado entram em um conflito insolúvel com a imagem do passado que nos é apresentada pelos livros didáticos. Somos levados a acreditar que, em uma sociedade agrária, onde a principal fonte de energia eram a lenha e a força muscular, existiam milhares de oficinas artesanais capazes de produzir dezenas de milhares de conjuntos de armaduras perfeitas. No entanto, a metalurgia não é apenas uma arte, é, acima de tudo,
uma matemática fria de recursos. Para fundir e processar uma tonelada de aço de alta qualidade, é necessário uma quantidade colossal de carvão vegetal. Se a produção de armaduras realmente tivesse a escala massiva que os acervos de museus ao redor do mundo sugerem, toda a Europa deveria ter se transformado em um deserto sem árvores já no século XV. Contudo, não encontramos nas camadas geológicas daquela época nem montanhas de escória comparáveis aos volumes de metal cavaleiresco, nem colapsos ecológicos resultantes da derrubada total das florestas. A produção em tal nível exige capacidades industriais, altos fornos com sopro forçado, sistemas de purificação de ligas e laminadores padronizados. Ao examinar a superfície de muitas armaduras sob um microscópio, surgem detalhes que não podem ser explicados pelo trabalho manual. Observamos marcas características de estampagem e laminação industrial. A espessura da chapa de aço em diferentes partes do produto é mantida com precisão de décimos de milímetro, algo inatingível quando se trabalha com um martelo de olho. Além disso, a composição química do metal em armaduras encontradas em diferentes partes do mundo é, por vezes, idêntica a até centésimos de % de impurezas. Isso indica claramente um padrão único de matéria-prima e uma produção centralizada. As próprias junções das placas frequentemente são realizadas com tecnologias que lembram a soldagem de precisão ou a sinterização molecular. Em uma época em que, segundo a versão oficial, a humanidade mal havia dominado o moinho d'água, alguém operava fábricas capazes de produzir milhões de rebites e articulações idênticas, absolutamente intercambiáveis entre si. Isso não é um pedido individual para um barão. É um produto em série para o consumidor em massa. Se a produção era automatizada e funcionava com desenhos padronizados, a escala dessa indústria indica a existência de uma rede logística global, apagada da memória oficial. Estamos lidando com artefatos de uma civilização que não conhecia a escassez de energia e possuía tecnologias de processamento de materiais comparáveis aos padrões aeroespaciais modernos. E quando percebemos que esse poder foi direcionado à criação de centenas de milhares de cascas de aço idênticas, surge a pergunta mais perturbadora: para quais bioobjetos essas peças perfeitas foram estampadas? A resposta se esconde na própria estrutura de gerenciamento desses legiões, onde a individualidade do guerreiro foi sacrificada em prol da padronização de um incubador. A unificação que observamos ao estudar os arsenais do passado é realmente impressionante. Em uma época em que o trabalho manual e a abordagem individual para cada cliente predominavam, deparamos com uma identidade assustadora em milhares de produtos. Se a armadura é um equipamento caro de um nobre cavaleiro, por que os exemplares preservados parecem ter saído de uma linha de produção de uma moderna empresa de defesa? O conceito de individualidade é completamente apagado, dando lugar a uma padronização rígida, característica de produtos do tipo industrial. As dimensões e parâmetros dessas cascas de aço ao redor do mundo são reduzidos a alguns tipos básicos. Não se trata de vestimentas feitas sob medida, mas de módulos padrão para unidades biológicas comuns. Nesse contexto, as lendas sobre vassalos leais e guarda pessoal ganham um tom técnico diferente. Provavelmente estamos falando de produção em massa, não apenas de armaduras, mas também de seus portadores. A identidade dos parâmetros das armaduras indica que dentro delas estavam seres que não conheciam a diversidade genética, uma espécie de bioobjetos cultivados para atender a tarefas técnicas específicas. Um aspecto que chama a atenção é o sistema de fixação dessas construções. Muitas armaduras estão equipadas com fechos e mecanismos complexos e ocultos, que são praticamente impossíveis de abrir por conta própria de dentro. A pessoa colocada em tal armadura se torna refém dela, perdendo completamente a autonomia. Isso transforma a armadura em uma prisão móvel ou em um sistema de controle externo, onde o portador é apenas um componente biológico, e o controle sobre suas ações pode ser exercido de fora.
O aço aqui não serve para proteger vidas, mas para manter o componente biológico dentro de limites específicos. Essa concepção explica a ausência de detalhes e adornos desnecessários nos exemplares em massa. Tudo é extremamente funcional, tudo segue um único protocolo. Diante de nós, não está uma armada de pessoas, mas um legião de unidades biomecânicas, cuja individualidade foi sacrificada em prol da absoluta intercambialidade. Era uma força que operava com princípios de controle diferentes, onde cada cavaleiro era apenas um recurso descartável em uma máquina de guerra global. Mas se lidamos com a produção em série de bioobjetos e suas cascas de aço, surge a questão sobre o espaço em que eles funcionavam. As armaduras são apenas parte de um enorme sistema. E se elas não se adequam a nós em termos de tamanho e fisiologia, talvez o mundo ao nosso redor da velha Europa tenha sido construído de forma diferente para a nossa espécie. A resposta a isso está nas dimensões da arquitetura, que por muito tempo foi considerada excessiva, mas que, ao ser examinada de perto, revela-se como o único ambiente adequado para aqueles que realmente dominavam este mundo. A discrepância entre a anatomia das armaduras e o corpo humano é apenas a ponta do iceberg, que nos leva a perceber uma substituição muito mais ampla. Se as conchas de aço não foram feitas para nós, é lógico supor que o espaço em que elas existiam foi construído segundo padrões diferentes. Ao direcionarmos nosso olhar para a chamada arquitetura antiga e medieval, encontramos a mesma anomalia. Portas gigantes que alcançam 5 a 7 metros de altura, enormes degraus e tetos que se elevam a alturas inalcançáveis. Historiadores chamam isso de excesso por conta da grandiosidade. Mas em um mundo onde cada metro cúbico de pedra e lenha para aquecimento exigia enormes esforços, tal desperdício parece um verdadeiro absurdo. A imagem se torna mais clara se aceitarmos que essa arquitetura era puramente utilitária para seres que mediam 4 ou 5 metros. Nesse sistema de coordenadas, as armaduras de aço que consideramos adultas se revelam apenas equipamentos para suas unidades menores, ou mecanismos biomecânicos auxiliares. Vivemos em cidades que não nos cabem, usando os edifícios como meras decorações, cujo verdadeiro propósito foi esquecido há muito tempo. Cidades vazias nas pinturas de artistas que retratam ruínas não são uma fantasia dos autores, mas um testemunho documental da época do grande descarte, quando os antigos senhores do mundo desapareceram, deixando para trás apenas caixas de pedra vazias e montanhas de metais que não compreendemos. Existe uma hipótese sobre uma catástrofe global instantânea que apagou a vida biológica da civilização anterior, mas poupou sua infraestrutura e produtos de aço. Grupos sobreviventes, que estavam nas periferias ou em abrigos especiais, emergiram em um mundo que não construíram. Descobriram arsenais de pele de ferro de alta tecnologia e começaram a utilizá-la, na medida em que sua anatomia diferente permitia. Assim nasceu o culto ao cargo da cavalaria. As pessoas tentavam imitar aqueles que governavam esse mundo antes delas, se espremendo em exoesqueletos alheios e inventando lendas sobre nobreza para encobrir o fato de um simples saque nas ruínas de um grande passado. Esse período na história oficial é disfarçado como Idade das Trevas, um tempo do qual quase não restam evidências escritas diretas, exceto aquelas que foram redigidas muito depois. Foi uma época de total reformatação da realidade, quando catedrais gigantes foram transformadas em templos e portos e fábricas de alta tecnologia foram declarados castelos de senhores feudais. Nós somos uma espécie que perdeu a memória, vivendo em um apocalipse que se arrasta por séculos. Fomos convencidos de que estamos evoluindo do simples para o complexo, mas os fatos indicam o contrário. Estamos apenas tentando nos apropriar das migalhas do legado que foi padrão antes da limpeza planetária. E enquanto acreditamos em contos de ferreiros com martelos, as verdadeiras razões para nossa situação atual permanecem ocultas atrás das paredes dos museus e nas páginas de crônicas falsificadas.
Por que a verdade sobre a pele de ferro é tão cuidadosamente guardada hoje? Uma parede cuidadosamente construída de silêncio em torno da verdadeira natureza das armaduras de cavaleiros é sustentada não apenas pela inércia do pensamento acadêmico, mas também pelo controle rigoroso sobre o acesso aos artefatos. Se grupos independentes de pesquisadores, equipados com espectrômetros modernos e sistemas de escaneamento profundo, tivessem a oportunidade de realizar uma análise completa dos itens de museus, a história oficial se desintegraria em poucos dias. É por isso que quaisquer tentativas de contestar a funcionalidade das armaduras enfrentam uma rejeição agressiva ou zombarias. Aqueles que guardam as chaves dos depósitos estão bem cientes. A pele de ferro não é uma proteção para o guerreiro, mas uma evidência de um crime em escala planetária. Esconder o fato da derrota da humanidade no passado e substituí-lo por uma crônica fictícia de progresso gradual serve a um único objetivo: privar-nos da compreensão das verdadeiras capacidades das tecnologias. Fomos convencidos de que estamos no auge do desenvolvimento, enquanto, na verdade, apenas nos aproximamos timidamente do nível de automação e ciência dos materiais, que era padrão nos chamados tempos sombrios. A escala temporal de Scaliger foi criada para preencher o vazio que surgiu após um reinício global e legitimar o direito das novas elites de dispor das ruínas de um grande império. No entanto, esconder a verdade para sempre é impossível. Hoje, observamos um fenômeno curioso. Desenvolvimentos modernos em robótica e exoesqueletos, como projetos de laboratórios líderes mundiais, começam de maneira surpreendente a copiar aqueles mesmos nós e articulações impossíveis que vemos nas armaduras maximilianas. A humanidade, movida pela memória coletiva, tenta inconscientemente restaurar antigos desenhos, recriando um sistema de controle de bioobjetos. A nova pele de ferro já está sendo forjada nos muros de corporações fechadas, e suas proporções começam novamente a ditar as condições ao corpo, ignorando o conforto e a anatomia natural do ser humano vivo. Vivemos em um cenário de um espetáculo alheio, passando por edifícios que nos parecem grandiosos e olhando para armaduras que nos parecem pequenas. As respostas para as principais questões da história estão à superfície, logo atrás do vidro do museu. Basta por um momento parar de acreditar em contos sobre produção artesanal e reconhecer o óbvio. Diante de nós estão produtos de uma indústria altamente desenvolvida, cujo ciclo pode se repetir novamente. Aqueles que um dia pressionaram o botão parar e transformaram uma civilização florescente em barro e poeira podem retornar. E então as conchas de aço vazias voltarão a se encher de movimento, lembrando-nos de quem realmente é o dono deste planeta. A pele de ferro não apenas protege, ela aguarda seu momento quando o ciclo da história se fechar, e o passado, que nos esforçamos tanto para esquecer, se tornará nosso futuro inevitável. A história vive quando é contada. Inscreva-se no canal. O que vem a seguir, você provavelmente nunca ouviu.